você está? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da turma. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor da sala sempre que solicitado e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e ler e escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que você estabeleceu aí em sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembramos que se você estiver acompanhando pelo canal 3.2 da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar partes específicas do vídeo para tirar suas dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazerimcasa@se-pmmc.com.br. Na videoaula anterior, finalizamos as atividades de língua portuguesa do volume 1 do livro Ler e Escrever. Nesta semana, iniciaremos as atividades do volume 2. Assim como no volume anterior, eu vou indicando qual sequência didática ou projeto estudaremos. E lembre-se, caso a gente pule alguma atividade, não é preciso se preocupar, pois certamente será retomado posteriormente. Para esta semana, faremos as atividades chamadas de habituais. Vamos ler e pesquisar diferentes crônicas, além de conversar um pouco sobre os seus autores e esse gênero textual. Primeira atividade, conversando sobre crônicas. Nesta primeira atividade, vamos conversar um pouco sobre esse gênero textual. Crônica, você conhece? Quais crônicas já leu ou quais foram lidas para você? A palavra crônica, em sua origem, está associada à palavra grega cronos, que significa tempo. De cronos veio crônicos, que quer dizer relacionado ao tempo. No latim, existia a palavra crônica, para designar o gênero que fazia o registro dos acontecimentos históricos, verídicos, numa sequência cronológica, sem um aprofundamento ou interpretação dos fatos. A crônica contemporânea é um gênero que se consolidou por volta do século XIX, com a implantação da imprensa em praticamente todo o mundo. A partir dessa época, os cronistas, além de fazerem um relato em ordem cronológica dos grandes acontecimentos históricos, também passaram a registrar a vida social, a política, os costumes e o cotidiano do seu tempo, publicando seus escritos em revistas, jornais e folhetins. Ou seja, de um modo geral, importantes escritores começam a usar as crônicas para registrar, de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os acontecimentos cotidianos de sua época, publicando-as em veículos de grande circulação. Por relatar o cotidiano de modo conciso e serem publicadas em jornais, as crônicas têm existência breve, isso é, interessam aos leitores que podem partilhar esses fatos com os autores por terem vivido experiências semelhantes. As crônicas também muitas vezes podem trazer traços de humor. E aí, deu para conhecer mais sobre as crônicas? Anote em seu caderno todas as informações que julgar importantes sobre esse gênero. Segunda atividade, leitura da crônica Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo. Nesta atividade, eu farei a leitura da crônica Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo. Mas antes de fazer a leitura, quero falar um pouco sobre esse autor. Luiz Fernando Veríssimo é escritor, humorista, cartunista, tradutor,
roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Já foi publicitário e revisor de jornal. E ainda é músico, tendo tocado saxofone em alguns conjuntos. Com mais de 80 títulos publicados, é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos. Nasceu em 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Filho do grande escritor Érico Veríssimo, iniciou seus estudos no Instituto Porto Alegre, estudando também em algumas escolas nos Estados Unidos, quando morou lá por 2 anos, em virtude do seu pai ter ido lecionar na Universidade da Califórnia. Voltou a morar nos Estados Unidos quando tinha 16 anos, tendo cursado a Roosevelt High School de Washington, onde também estudou música, sendo até hoje inseparável do seu saxofone. Autor consagrado, ganhador de diversos prêmios, atuou em diferentes jornais e em rede televisiva. Dentre suas diferentes atividades, hoje atua como colunista do jornal Estadão. É um artista completo, não é mesmo? Curioso para conhecer o texto dele? Então vamos lá! O lixo. Pensando no título dessa crônica, sobre o que você acha que o autor escreverá? O lixo, Luiz Fernando Veríssimo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610 e o senhor do 612. É. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto seu lixo. O meu o quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida e como não sei cozinhar... Entendo. A senhora também. Me chame de você. Você também, perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como moro sozinha, às vezes sobra. A senhora, você não tem família? Tenho, mas não aqui. No Espírito Santo. Como é que você sabe? Veja uns envelopes no seu lixo, do Espírito Santo. É, mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível. Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. É, más notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho, lá no sul. Há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer as carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade, mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro buquê de flores com um cartãozinho jogado fora. Depois, muito lenço de papel. É, chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu estou com um pouco de coriza. Ah, vejo muita revista e palavras cruzadas no seu lixo. É sim. Bem, eu fico muito em casa, não saio muito. Sabe como é? Namorada? Não. Mas uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo, até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que no fundo você quer que ela volte.
Você está analisando o meu lixo? Não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado, quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não, você viu meus poemas? Vi e gostei muito, mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler. Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que não sei. O lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que... Ontem no seu lixo? O quê? Me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar sua cozinha? Nada, num instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu? E aí, o que você pensava que ia se tratar o texto? Ou foi totalmente diferente do que você imaginou? Gostou da crônica? Sabendo que a crônica é um gênero textual que traz, explícita ou implicitamente, uma crítica a algum aspecto da vida em sociedade, em relação a essa crônica, o lixo, qual é a crítica presente? Consegue destacar? Que tal você compartilhar essa leitura com um colega ou familiar e discutir as impressões que tiveram do texto? Esse texto está disponível nas orientações no portal da SME e também pode ser encontrado facilmente em diferentes sites. Terceira atividade. Atividade 1. Leitura de crônicas, página 135. Exemplo. Nessa atividade é proposta uma pesquisa em jornais, revistas ou internet de algumas crônicas produzidas por diferentes autores. A escolha de uma que mais lhe agrade e a apresentação dela em uma roda de leitura. Para elaborar essa apresentação, é sugerido um roteiro que está na página 135, para exemplificar como utilizar as perguntas deste roteiro. Nesta atividade, faremos esse exercício com a crônica que eu li para você na atividade anterior. Vejamos. 1. Quem é o autor da crônica? Aqui queremos saber quem escreveu o texto. Além do nome do autor, você pode trazer informações importantes a respeito dele, assim como eu fiz na atividade antes da leitura. Vamos retomar? O texto escolhido por mim é a crônica O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo. Este autor é um escritor renomado, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. 2. Qual o livro de onde foi retirada a crônica? Nesta pergunta, precisamos informar aqueles a quem vamos apresentar de onde tiramos o texto. Eu, por exemplo, diria: a crônica O Lixo foi retirada do Guia de Orientações do Professor do Ler e Escrever. Ou ainda, ao pesquisar as diferentes crônicas, eu encontrei o lixo no site de crônicas especiais. 3. Qual é a temática abordada? Nessa terceira pergunta, é preciso que você pense em como vai apresentar o tema que é abordado na crônica. Eu, por exemplo, pensando na crônica que li, falaria assim: esta crônica traz de forma muito engraçada quanto o nosso lixo pode ser revelador dos nossos hábitos cotidianos e gostos. Em uma conversa, dois vizinhos descobrem que, embora ainda não se conhecessem, já sabiam muito um do outro porque observavam seus lixos. 4. O texto apresenta a descrição do local e dos personagens? Sobre essa pergunta, espera-se que você identifique na crônica qual indicação
de onde o fato acontece, se há uma descrição do ambiente e também a apresentação dos personagens, ou seja, quem faz parte da história e onde ela acontece. Esta crônica traz de forma muito engraçada o quanto o nosso lixo pode ser revelador dos nossos hábitos e cotidianos e gostos. Em uma conversa na área de serviço, dois vizinhos que nunca se falaram, cada um com um pacote de lixo nas mãos, descobrem que, embora ainda não se conhecessem, já sabiam muito um do outro porque observavam seus lixos. 5. Como o texto foi iniciado? Você pode começar direto num diálogo, sem a preocupação de apresentar o personagem ou o lugar onde a história acontece? Quando falamos em crônicas, é esperado que o autor comece o texto apresentando ao leitor quem são os personagens e onde a história se passa. O texto começa justamente nos falando onde acontece a conversa, quem são as personagens, o que seguram nas mãos e o fato de nunca terem conversado antes. Veja, esta crônica traz de forma muito engraçada o quanto o nosso lixo pode ser revelador dos nossos hábitos cotidianos e gostos. Em uma conversa na área de serviço, dois vizinhos nunca se falaram. Cada um com seu pacote de lixo nas mãos. Descobrem que, embora ainda não se conhecessem, já sabiam muito um do outro, porque observavam seus lixos. 6. Qual é a linguagem utilizada pelo autor? Aqui queremos saber se o autor usou uma linguagem mais formal ou algo mais descontraído, com uma linguagem mais coloquial, ou seja, mais informal e próxima das conversas que acontecem numa área de serviço, por exemplo. No caso da nossa crônica, o autor usa uma linguagem mais informal, mas ao colocar a conversa das personagens, inicialmente usa termos mais formais, pois se os vizinhos não se conhecem, se dirigem um ao outro com mais formalidades. E ao passo que vão conversando, se conhecendo pelos itens analisados no lixo, vão utilizando uma linguagem mais informal, deixando de usar o senhora, por exemplo, e passando a usar o você. Olha esse exemplo no texto. É que eu tenho que fazer minha própria comida e, como não sei cozinhar, entendo. A senhora também me chame de você. E assim como esse roteiro, vamos retirar informações importantes que nos auxiliarão na apresentação do nosso texto. Quarta atividade. Atividade 1. Leitura de crônica, página 135. Agora que já trabalhamos com um exemplo, nesta atividade você deverá pesquisar em jornais, revistas ou na internet algumas crônicas produzidas por diferentes autores. Peça auxílio de um adulto para pesquisar textos adequados para a sua faixa etária. Nesta pesquisa, você encontrará diversas crônicas. Leia alguma e escolha o que mais lhe agradar. Após essa escolha, seguindo o roteiro da página 135, elabore a sua apresentação. Nesse contexto de afastamento social, você poderá gravar ou filmar e compartilhar com a sua professora ou professor para que a sua apresentação chegue para o maior número de estudantes da sua turma. Capriche nessa apresentação, hein? Depois que as diferentes apresentações rodarem nos grupos de comunicação da sua turma e vocês discutirem com o professor ou professora, registre na página 135 quais são as semelhanças e diferenças que você pôde observar nas crônicas apresentadas. Quinta atividade. Atividade 2. Leitura de crônicas, páginas 135 e 136. Nesta atividade, você dará continuidade à pesquisa de crônicas. Assim como na atividade passada, pesquise crônicas publicadas em jornais ou revistas eletrônicas. Selecione uma delas e prepare sua leitura. Mas atenção! Agora vamos mudar o público-alvo. Na atividade anterior, você gravou uma apresentação de sua crônica para os estudantes da sua turma. Nesta, você deverá pensar em como apresentar para os alunos do 4º ano. Seu professor ou professora o auxiliará
para que sua apresentação chegue aos estudantes de outras turmas. E aqui você também deverá se atentar às seguintes informações: autor da crônica, local de publicação, temática abordada, recursos que o autor utilizou. Se precisar, organize com algum familiar alguns ensaios preparatórios para a leitura da crônica escolhida. Eu tenho certeza que essa leitura será um sucesso. E só para lembrar, neste roteiro vamos fazer as seguintes atividades. Primeira atividade, conversando sobre crônicas. Segunda atividade, leitura da crônica Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo. Terceira atividade, atividade 1, leitura de crônicas, página 135, exemplo. Quarta atividade, atividade 1, leitura de crônicas, página 135. Quinta atividade, atividade 2, leitura de crônicas, páginas 135 e 136. Por hoje é só, pessoal. Boa semana e bons estudos. Até a próxima e muito obrigada. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça a um adulto para entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazeремcasa@se-pmmc.com.br. Nossas videoaulas também estão disponíveis pela TV Câmara, no canal 3.2. Mas se perderem alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.